Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, começando aqui mais um Love the Problem e hoje com um tema que tá quente, um tema que tá pegando fogo. Quem não tinha interesse agora tem, que é trabalho remoto. Semana muito propícia pra gente gravar sobre trabalho remoto. E a gente tá aqui com duas convidadas especialíssimas, não que os outros não sejam especiais, porque a gente só traz gente especial aqui, ó. A Andressa já tá rindo porque foi ela que levantou. Agora toda vez, Andressa, que eu falo, estamos aqui com convidados especiais, eu lembro de você falando, ué, mas os outros não eram especiais, mas vocês são especiais. Então estamos aqui com Andressa Chiara, mais uma vez. E aí, Andressa? Olá, pessoal, tudo bom? E estamos aqui também com Natália Manha. Fala, Nath. Fala, boa noite, pessoal. O tema que a gente tem aqui hoje para discutir é trabalho remoto. São duas pessoas bem especiais. Eu acho que a Andressa é alguém que eu tenho a oportunidade já de trabalhar remotamente com ela há mais de ano aí, trabalhando junto, remotamente. E a Natália Manha, além de ser alguém que eu gosto muito também, lançou recentemente um livro, adivinha sobre o quê? Trabalho remoto, exatamente. Fala um pouco do seu livro aí, Nath. Ah, legal, obrigada. Esse livro, ele começou em 2013 a 2015, quando eu comecei a fazer o meu mestrado sobre gestão de equipes de alta performance e, coincidentemente, eu trabalhava com equipes remotas na época, na IBM, então eu comecei a fazer essa pesquisa com esses tipos de equipe e comecei a documentar isso, então começou a virar essa pesquisa, que aí depois em 2015, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, eu comecei a complementar com alguns blogs, posts que eu fazia da minha experiência, e no final eu juntei tudo juntei tudo e em janeiro desse ano eu fiz o lançamento desse livro. Por enquanto ele tá disponível como e-book para quem gosta, né, de ler ele também remoto, mas para essas próximas semanas a gente também vai ter o físico, porque tem muita gente pedindo, tem gente que ainda gosta de ler o livro físico também. Então é isso. Pô, sensacional, porque é muito baseado em empirismo, né, não é teoria lá, você não tá trazendo simplesmente teoria, né? Você tá trazendo muito conhecimento empírico junto com teoria. Acho que sensacional. Ansioso, assim, pra ver todos esses anos de experiência sendo traduzidos em um livro. Eu já vou começar, talvez, puxando do empirismo. Eu vou começar trazendo a pergunta que remete ao título do podcast, Love the Problem, que é: que problema que a gente está resolvendo com o trabalho remoto afinal? Nath, que problema você está resolvendo desde 2013 com essas experiências aí de trabalho remoto? Olha, quando eu comecei, a gente trabalhava com projetos, eu acho que uma questão que a gente queria responder era quanto à questão de eficiência. Então, como eu sei que esses times são produtivos, como eu meço isso, quais são os indicadores que a gente utiliza. Então, lógico, eu trabalhava também muito com essa parte de processos, uma parte mais tradicional, mas no final, métricas, né? Métricas são boas em todo lugar. Uhum. Então, acho que a principal questão que a gente queria resolver responder era sobre isso, sobre essas equipes são ou não são produtivas e como que a gente mede isso. Uhum. Então, no final era sobre performance, experimentação e performance. Acho que a Andressa é uma pessoa também muito orientada por métricas. Pelo pouco que eu conheço, né? Pouquinho, assim, bem de leve, só um pouquinho. Também é muito orientada por métricas e aí já vou aprofundar, inclusive, nesse tema, Andressa. Você acha que métricas contam pontos para o trabalho remoto? São realmente o problema que a gente quer resolver? Seria mais profundamente? Como que você vê essa cena de problemas, métricas e coisas assim? Tô me colocando muito aqui, muito me colocando na pele, talvez, do gestor aqui, né? Que talvez esteja preocupado com isso. É muito essa questão. A gente tem problemas sociais, a gente tem problemas empresariais e ambos a gente consegue ajudar a resolver com o trabalho remoto, né? Então, por exemplo, se você for falar de absenteísmo, certo? Opa, peraí, que é muito difícil, não. Por favor, glossário. O quanto o seu funcionário fica afastado do trabalho, o quanto ele falta. Ah, boa, de absent, agora eu peguei. Então, quando você vai falar de o quanto o seu funcionário falta, o quanto ele tá fora do trabalho porque ele teve algum problema, porque ele teve um problema de saúde, enfim, ele tá ausente. O absenteísmo, ele diminui muito quando você trabalha remoto. Então, por exemplo, em média,
pessoas que trabalham remoto de alguma forma têm 1,4 dia a mais de trabalho por mês. A gente tem uma série de métricas aqui que comprovam que com o trabalho remoto as pessoas podem ser mais produtivas, mas é claro que a gente não pode tratar o trabalho remoto, ter as mesmas práticas que a gente tem no trabalho presencial no trabalho remoto e achar que é a mesma coisa que vai funcionar. Não é só virar um botãozinho, né? Pô, mexi aqui, ó, pá, pronto, agora é tudo remoto, então eu vou ganhar quanto aí? 1,4 dias, quanto que é por mês? Por mês por pessoa, né? Em média. Ah, então é só manda o cabra pra casa lá, põe a mocinha pra trabalhar de casa, que eu já ganho 1,4 dias por mês, é isso? Não. Da mesma forma que você tem a questão do absenteísmo, você também tem pesquisas, tem uma pesquisa que foi feita com 5.500 profissionais e o que eles mostraram foi que, perguntando para esses profissionais, 76% deles acha que tem menos distrações quando ele trabalha remoto, né? 66% acha que é mais produtivo trabalhar em casa e nas empresas onde eles fizeram experimentos com parte do time remoto por um experimento de curta duração, a performance aumentou 13%. Quando esse experimento passou a ser de longa duração, aumentou 22%. Números, né? Não podemos brigar com eles. Métricas. Ou seja, os problemas estão sendo resolvidos, né? Eu gostei muito porque está muito relacionado com o problema que a Nath instanciou quando já foi falar do livro dela, que é times de alta performance, né? Então acho que todas essas métricas que você colocou no final estão muito relacionadas a times de alta performance. Falando um pouquinho desse absenteísmo que você comentou, falando um pouquinho do que eu vivencio no dia a dia, né? Então, aumenta muito o comprometimento das pessoas, porque imagina, falando de pessoas ficam doentes, pessoas têm filhos, têm maridos, esposas. Então, imagina, né? Você acorda na segunda de manhã, o seu filho tá com uma febre. Aí você fala, putz, vou ter que acordar aqui 5 horas, levar meu filho no médico lá não sei aonde, depois pegar o trânsito de São Paulo para chegar na empresa. A pessoa quando chega 8 horas da manhã, ela já viveu um dia inteiro, né? Então ela já está exausta, ela já não vai conseguir entregar nada. Agora imagina a situação do trabalho remoto, né? Eu vou ligar, eu vou avisar, olha, meu filho ficou doente, eu vou levar ele no médico, aí eu volto logo de casa. Então ele vai chegar, né? Vai voltar do médico, não vai ter enfrentado esse trânsito e vai chegar em casa, vai logar e vai trabalhar muito mais feliz porque vai poder ficar ali com o filho e trabalhar. Então você tem um ganha-ganha, né? Você tem um aumento do comprometimento porque a pessoa fica satisfeita, né? Ela fica mais feliz. Eu tenho pessoas no meu time que pegam 4 ônibus pra chegar. A gente tá falando de São Paulo, né? Eu tô trabalhando em São Paulo. Então, eu moro em Jundiaí, eu demoro às vezes 2 horas no trânsito pra chegar. Então são 4 horas do dia a menos que eu fico cansada, né? Então olha o quanto eu consigo produzir a mais quando eu tô em casa. Então assim, quando a gente fala, mas esses números, né? Como que eu sei que eles são verdadeiros ou como eu comprovo isso, né? Você indo no Gemba, né? Faz um círculo no chão e observa. É isso que acontece no dia a dia. São essas pequenas coisas que quando somadas, quantas vezes uma criança fica doente no ano, né? Quantas vezes o trânsito tem um acidente na Bandeirantes ali indo pra São Paulo e eu fico 2 horas e meia parada ali por causa disso, sabe? O engraçado é que pode ter alguém agora ouvindo esse podcast no meio do trânsito indo pro trabalho, sabe? Exato, cansadíssimo e depois amanhã começa tudo de novo. Se amanhã eu pudesse logar, dormir um pouquinho até mais tarde e logar e começar a trabalhar. Olha como você já, só de pensar, já fica revigorado, sabe? Sensacional. Já chega com mais força ali pro próximo dia. Perfeito. Eu não consigo deixar de fazer o link. Tava lutando pra tentar não trazer essa referência nesse momento, mas não tem como. Fazer o link aqui com o antifrágil do Taleb, né? Só para dar um overview do que tá na minha cabeça. Se você tem equipes presenciais, tem algumas fragilidades embutidas nisso, que talvez o trabalho remoto te torne um pouco mais robusto. Sim. Então você falou, por exemplo, do absenteísmo, né? Isso daí é uma das fragilidades ali do próprio trabalho presencial. Então talvez o trabalho remoto, minha hipótese aqui, né? Tô aprendendo com vocês, é claro, meu conhecimento por enquanto é quase 100% empírico sobre trabalho remoto, mas tenho pessoas ao meu lado que conhecem muito para me ajudar. Mas pelo que eu tô entendendo, o trabalho remoto torna no mínimo as empresas, as equipes, os times um pouco mais robustos e por consequência mais próximos de times de alta performance, né? Uma coisa tem relação com outra. Tem duas
duas coisas que eu acho legal a gente mencionar aqui. A primeira tem a ver com Kanban. Ó. E a segunda... Gosto. Gosto. E a segunda tem a ver com a questão de crenças limitantes e de vieses cognitivos. Porque, né, vamos jogar logo as tretas tudo no ar. Seres humanos. E vamos lá. Fazendo um gancho com o que a Nath falou, basicamente, quando a gente é gestor, e aí eu vou falar 100% de um lugar de empatia, porque fui gestora há muito tempo, quando a gente é gestor, a gente costuma se preocupar muito com a performance das pessoas, e o indicador que a gente é ensinado a olhar para saber se as pessoas estão performando é um indicador que ele é bem questionável em relação a resultado. Por quê? Porque é muito contraintuitivo eu dizer para um gestor o seguinte, cara, se você quer saber se as pessoas estão sendo produtivas, você não adianta você olhar, ver se elas estão ocupadas, certo? Só que quando a gente entra num andar e a gente olha a galera toda trabalhando, a gente fala, espetáculo, todo mundo trabalhando aí. Só que isso gera um medo quando a gente fala de trabalho remoto. Porque isso faz com que o gestor pense assim, putz, se eu não estiver olhando, que é a história do olho do dono e que engorda o gado, etc e tal. Temos um vegano, não podemos falar, é só pra cuidar das vaquinhas, tá? Tá, Lula? O olho do dono engorda seu pet. Pronto, aí, ó, tá vendo? Isso aí, pronto. Engorda o seu bichinho de estimação. Isso aí. Mas a ideia é que quando a gente vira pra esse gestor e fala, olha, você vai confiar que as pessoas vão produzir e você vai olhar para os indicadores e você não vai poder se basear em elas estarem sentadas trabalhando no computador como um indicador de que elas estão produzindo, rola um pânico. E aí, novidade, né? Você vai ter que procurar um indicador real, olha só! Exatamente. Eu já geri times remotos, antes de trabalhar na K21, antes de trabalhar como uma pessoa 100% remota em relação à empresa onde eu trabalho, eu acho que foram, sei lá, uns 3, 4 anos gerindo times remotos em algum ponto. Alguns times presenciais, mas outros remotos. E essa era a dificuldade maior que eu sentia. Porque eu olhava os times presenciais e eu conseguia sentir, aspas, se eles estavam interagindo e se eles estavam com algum problema. Mas uma vez que os times remotos começaram a ter problemas, eu tive que olhar para outros indicadores. Só que o que eu descobri foi que, muitas vezes, a minha sensação me induzia a erro. Uhum. Porque parecia que estava todo mundo trabalhando e parecia que estava tudo bem, mas na verdade, se eu pegasse os indicadores de performance e de eficácia dos times, não necessariamente eles eram os times que performavam. E esse que é o ponto. Esse que é o viés cognitivo. Só tá lá batendo tecla não significa resultado, né? Isso. Esse é um ponto importante. Não é só sobre eficiência, eficácia também, né? Então não é número de tasks, entregas, mas é outcome, né? Quanto é realmente resultado. Então, realmente, a gente é um engano. Aí eu acho que entra realmente no Kanban, porque essa visão, né, de processo, de sistema, de gestão mesmo, né, indicadores, etc. Isso é muito importante, não dá pra viver no feeling, né? Realmente, nós somos humanos e nós erramos. Então, o nosso sentimento, a nossa impressão, ela nos engana. A gente não pode viver só por isso, né? Então, Nath, eu vou te perguntar, vou te fazer a pergunta de R$1 milhão, a pergunta que cada gestor que tá preso no trânsito ouvindo esse podcast quer saber. Como que eu meço, então, a produtividade dos meus times remotos? Bacana. Falando um pouquinho sobre os resultados da pesquisa que eu fiz, é lógico que a gente tem muitos indicadores possíveis, mas alguns que saíram como mais importantes estavam muito atrelados, por exemplo, à qualidade da definição do objetivo do time. Então, você tem um time remoto e você precisa engajá-lo. Como que você pode fazer isso? Ele saber o seu propósito é fundamental para você começar. Então, esse objetivo está definido, qual a qualidade dele e qual a satisfação do time quanto a esse objetivo. Então, o time concorda com isso, ele comprou esse objetivo. Essa é uma métrica interessante, né? Sair um pouquinho só de olhar para eficiência. Tem também a parte de treinamentos, capacitação. Então, é muito importante que a
pessoa chegue e seja capacitada para o uso de ferramentas, para o dia a dia, né, para tudo que você precisa fazer. E aí, então, o quanto você fornece esse treinamento, a satisfação deles com isso também. E aí, depois, uma coisa muito interessante que é o compartilhamento de informação. Então, o quanto as pessoas do seu time compartilham com as outras. Então, quando alguém manda uma pergunta, né, fica no limbo, ou as pessoas respondem a pergunta, elas se ajudam, elas estão disponíveis, elas estão ali se ajudando. Então, a qualidade também dessa troca dentro do time. Além das métricas aí de eficiência, né, lead time, cycle time, essas que a gente já conhece. Eu tô me sentindo muito enviesado aqui, porque você trouxe, além das métricas de eficiência que estão no nosso dia a dia, você trouxe bastante da base do pensamento sistêmico, né? Acho que todo episódio a gente tem que citar pelo menos uma vez a quinta disciplina, Peter Senge. A gente Por favor. tem que colocar o linkzinho da Amazon pra gente ganhar algum royalty aí. Não é royalty, né? Qual que é o nome? É comissão. A gente ganha comissão por estar referenciando tanto o Peter Senge, mas no final você está falando sobre aprendizado compartilhado, né? Uhum. Shared learning e a capacidade das empresas de aprenderem. Mas o primeiro, se eu entendi bem, você trouxe uma lista priorizada. O primeiro é exatamente muito do que a gente discutiu no Fit for Purpose lá atrás, com a própria Andressa, né? Que é um bom trabalho de upstream sendo feito, com o nosso norte sendo bem apontado para a gente ver se conseguiu acertar o alvo, se está conseguindo acertar o alvo ou não. E aí, já partindo disso, Andressa, você que é a rainha do upstream aqui. Ela tá... O pessoal não tá vendo, mas ela tá balançando a cabeça assim. Não, not. Como você vê essa relação do upstream e do propósito, né? Pra onde a gente tá indo? E já trazendo um pouquinho aqui de Golden Circle, Simon Sinek, né? Coisas que você gosta muito e aprende muito com você. Como que você vê a relação disso com o trabalho remoto? Existe essa relação de fato ou é só consequência casual? Existe a relação de fato. Quando você tem trabalho remoto, isso é uma coisa até que eu estava discutindo hoje com um dos nossos clientes, porque eles estão tendo que fazer um movimento de trabalho remoto agora, que surpresa, e a gente discutiu exatamente isso, porque existem cenários onde você tem uma intensificação da relação social entre as pessoas interferindo no resultado. Uhum. Interferindo no trabalho, interferindo na porra toda. E, basicamente, o que o upstream quer, o que a gente olha para os executivos e a gente sabe que é o que eles querem, é métrica de eficácia. Uhum. Inclusive, a parte do objetivo e do propósito, do Golden Circle, etc. É raro você ter um upstream, um executivo, que efetivamente vá comprar isso porque entende o valor intrinsecamente. Uhum. Geralmente, o que você vai ter cara, eu compro isso como uma ferramenta para chegar num fim, que é gerar métrica de resultado que é necessário para a empresa sobreviver. E Fit for Purpose é muito sobre isso também. Uhum. Né? O que a gente quer com Fit for Purpose é que a empresa se torne antifrágil, que a empresa sobreviva no mercado, e sim que a empresa atenda o cliente de uma forma fantástica. Né? E esse é o propósito do Fit for Purpose. Então, quando você fala de criar um objetivo com o time, de fazer o Golden Circle e de deixar claro para eles a questão de que o resultado, a eficácia é importante, é crucial que esse time entenda, tanto de uma forma puxada quanto de uma forma em que eles recebam essa informação do alto executivo, que o que é esperado do ponto de vista de métrica de eficácia, certo? Então, assim, tanto do ponto de vista do cliente quanto do ponto de vista interno da empresa, né? Que já é uma pegada OKR por natureza, certo? Tipo, eu tenho uma métrica de eficácia que precisa ser atendida, que é o meu cliente tá feliz, o meu cliente tá satisfeito, eu resolver o problema do meu cliente, mas não adianta eu fazer isso e eu não pensar no equilíbrio financeiro, econômico da empresa. Então, eu tenho que fazer isso com uma questão de equilíbrio aí. A questão das métricas de eficácia é justamente onde entra a pegada de despessoalizar todo o aspecto que às vezes chega num extremo de fofoca, chega num extremo de quem gosta de quem se relaciona com quem, certo? Quando você tem um trabalho remoto, isso tende a ser menos, não é que seja irrelevante, mas tende a influenciar um pouco menos. Uhum. Porque quando você tem o trabalho remoto, você é obrigado a olhar para as métricas. E as métricas acabam se tornando mais fortes do que a relação pela relação. Não dá pra ir no olho, né? Não dá pra ir. Isso. É um pouco mais difícil de ir no feeling. Então, o que eu tô entendendo aqui é que o trabalho remoto, ele faz o... E aí, como eu tô falando aqui com duas pessoas, já falei aqui que a Andressa conhece bastante
bastante upstream. E quando eu falei de rainha, por favor, não se sinta ofendida, porque eu não gosto de monarquia também. Também não quero trazer polêmicas aqui. Mas a Nath também é uma pessoa muito, muito conhecida, né? Na comunidade Kanban, no meio Kanban. Então aqui a gente está basicamente dentro de casa, concluindo que, ou pelo menos eu estou concluindo isso, que basicamente o trabalho remoto vai expor os seus gargalos. Tudo que hoje você consegue lidar no seu dia a dia presencialmente, quando você for para o trabalho remoto, né? Se você começar a trabalhar remoto, as muletas vão começar a cair. É exatamente isso. Se você não é orientado por métricas, você vai ter que ser. Se você não tem um propósito muito claro, você vai ter que ter. E aí vem a minha pergunta agora, que é vestindo a camiseta de gestor. Não visto há alguns anos essa camiseta. Na K21 não temos gestores, né? Ou temos todos gestores, não sei. Pode escolher 0 ou 100%. A sua escolha, ou todo mundo é gestor ou ninguém é gestor. Mas no papel de gestor, que está se vendo obrigado a ter seus times ali, ou sua empresa, trabalhando de forma remota, e sabe que essas muletas vão começar a cair, como a gente bem falou agora. Como que eu sobrevivo nesse cenário? Basicamente, está todo mundo remoto. O que eu faço agora, meu Deus do céu? Como que eu sobrevivo a isso como gestor? Acho que primeiro fazer um treinamento aí de Fit for Purpose, Kanban. Se você ainda não fez. Já fica a dica. Fica a dica. Eu acho que se é o dia 0, então imagina, né, que nem tá acontecendo uma crise, nunca foi feito trabalho remoto no time, né? Acho que precisa começar primeiro, vamos ver se todo mundo tem VPN, se tem internet em casa, se tem máquina, né, pra fazer trabalho remoto, se tem a infraestrutura, a base, e aí treinar, capacitar o time, preparar ele, comunicar ele pra que ele entenda o porquê, né, esse trabalho remoto é necessário. Uhum. Hoje a gente tem a crise, né, falando também no ambiente sem crise, né, então, depois que passar a gripe, então acaba o trabalho remoto, não precisa mais, a gente tem o ganho financeiro, né, não só da questão de você ter essas métricas de eficácia, mas tem ganhos financeiros, por exemplo, quanto custa o aluguel de um prédio em São Paulo? Uhum. Cada mesa, né, que você tá pagando para as pessoas sentarem, essa infraestrutura que você tá bancando, quanto custa para você pagar transporte para esses funcionários, né? Será que não é mais barato você prover, né, essa questão de trabalho remoto? Então, tem todos esses ganhos, né, que você precisa considerar. E aí, por fim, beleza, capacitei o time, todo mundo entendeu o porquê, tem a máquina, tem tudo, vamos para casa, ligar a câmera e começar a fazer os acordos. Então, fazer um contrato social com o time, de como que vai ser o trabalho, definir sua missão, visão, valores, e aí definir muito bem o seu roadmap. Aí a gente começa já a entrar em todas as práticas, né, de agilidade. eu tô lembrando dos adesivos da K21 enquanto você vai falando. Isso. Assim. Já tô lembrando do primeiro, bota o bode na sala, o outro, love the problem, not the solution. Perfeito. Alinha o porquê. Fatia, define as suas iterações, se você vai trabalhar com iteração. Bota o Kanban ali na frente de todo mundo na tela também, né? Seja com Trello ou com uma outra ferramenta. E começa a rodar as atividades e fazer as métricas. É basicamente isso, assim, falando de forma muito simplificada, lógico, né? O dia a dia aí vem os desafios. Muito bom. Eu acho que suas dicas, assim, pelo que eu consegui pegar, estão muito atreladas à consciência, né? Acho que o trabalho remoto não é alguma coisa que dá pra fazer de forma automática, só, vamos ligar a câmera então e sair fazendo. Eu acho que vem muito de uma ideia de consciência e aí até, Andressa, assim, pela sua experiência até como gestora, que dicas em cima dessa necessidade de consciência você daria pro gestor que hoje está se vendo em cima desse desafio, está se vendo na frente desse desafio, né? A primeira coisa que eu fiz na época como gestora e que eu recomendo para todos os gestores que têm times remoto ou têm times parcialmente remoto se o time é presencial, quanto do seu tempo você gasta em relacionamento? E, assim, se você é um bom gestor, geralmente é muito tempo, certo? Se você está desenvolvendo pessoas, você está conectando com elas, entendendo a necessidade delas. Então, a primeira coisa que o gestor tem que entender é que esse tempo, ele não vai mudar. Ele vai continuar tendo que dedicar um tempo enorme a desenvolver pessoas, a conversar com elas, a acalmar os ânimos quando a situação está problemática, a incentivar quando necessita de incentivo. Então isso vai continuar. O problema é que você vai ter que mudar os mecanismos e as ferramentas que você usa para isso. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de Scrum Master, mas que pode ser um exemplo que se aplica a qualquer cenário. Eu trabalhei com o Renan, eu como PO e o Renan como Scrum Master, num time que
que era remoto. Renan é um dos experts da K21 e ele é praticamente um gêmeo univitelino meu, onde um vai, o outro vai. E porque a gente funciona muito bem, a gente tem perfis que se equilibram, né? E porque os dois são muito bons também. Pronto. E, basicamente, ele como Scrum Master fazia uma coisa que eu achava brilhante, que se eu, na época que eu era gestora de times remoto, tivesse me mancado disso, eu teria feito coisas muito melhores, muito mais rápido. Primeiro, os acordos, que nem o que a Nath citou, ele incentivou o time a fazer acordos de todo mundo entrar no Discord, que é uma ferramenta online para comunicação remoto. Gamer, mas enfim. E todo mundo ficar de fone o dia inteiro, com o Discord ligado, mas que se você quisesse trabalhar nas suas coisas, você desligava a câmera e desligava o microfone. Certo. Mas, a qualquer momento do dia ou da noite que alguém estivesse trabalhando, que alguém ligasse o microfone e falasse, gente, eu preciso de ajuda, todo mundo estava escutando. Olha que legal. Então, esse tipo de acordo, ele faz toda a diferença. Porque isso faz você criar um espírito de equipe. Como seria se fosse presencial, só que a ferramenta, a forma, ela é completamente diferente porque é online, certo? Então, esse é um exemplo. Você, por exemplo, ter, que nem a gente tem num dos times da K21, é um experimento que a gente faz, o próprio Renan fez o Gamer, que ele usa uma ferramenta chamada Classcraft, que foi criada para sala de aula, onde comportamentos positivos ganham bônus, ganham XP, e comportamentos questionáveis dão dano. E quem é responsável por dizer quais são os comportamentos que cada um fez é o próprio time. Então, você como gestor ter esse tipo de mecanismo, onde o time se autorregula e tudo acontece remoto, faz com que você faça a gestão de uma forma mais fluida. E mesmo assim, é tudo remoto. O último exemplo é o quanto você está disposto a gerar transparência, que hoje você toma como se fosse algo garantido, né? É algo que você já conta com aquilo. Quando a gente fala de botar um board, botar um Kanban, criar um Flight Level 2, criar um Flight Level 3 para dar visibilidade, isso é muito legal e a gente está acostumado a fazer isso de uma forma física. Como é que a gente faz isso de uma forma virtual? E como é que a gente torna isso disponível o tempo todo para as pessoas, né? Sabendo que elas vão ter que fazer alt tab em algum momento para olhar aquela informação. Então a gente tem que criar a cultura das pessoas tomarem decisões baseadas naquele tipo de informação. É essa cultura que a gente precisa fomentar. E o que é legal é que isso é um aprendizado, na verdade, que vem do remoto e vale pro presencial. A gente tá muito acostumado em achar que a gente tem que pegar os aprendizados do presencial e levar pro remoto, mas não necessariamente isso é verdade 100% do tempo. Isso é uma via de mão dupla. Você tem práticas do remoto que a gente deveria fazer no presencial. Então, como gestor, é esse o ponto. É você achar qual é o problema que você precisa resolver e quais são os pontos de alavancagem, porque a solução vai ser diferente. Você não pode ser apaixonado pela solução. É o meu problema, né? A gente leu em algum lugar. Diga, Nath. Não, esse ponto de decisão ele é muito interessante, porque quando eu fiz a pesquisa, eu fiz um grupo focal com especialistas, então pessoas que trabalhavam remotamente há 10 anos ou mais anos. E um ponto interessante que eles falaram, porque o pessoal costuma perguntar muito sobre problema de fuso horário e questão de diferenças culturais, né? Então eu trabalho com uma pessoa na China, uma pessoa na Índia, etc. E essas pessoas que estavam, né, trabalhando remoto há mais tempo, elas já tinham uma consciência de que, na verdade, o problema não era a diferença de idioma ou a diferença de cultura, mas o problema era a diferença do entendimento de tomada de decisão. Então as decisões não eram tomadas de forma clara. A gestão do conhecimento, né? Como eu torno disponíveis essas informações? Como eu faço que, se eu tenho pessoas trabalhando em turnos diferentes, né? E tem gente que um dia vai estar na reunião, outro dia não vai estar. Isso é um problema do presencial também, né? O famoso problema de comunicação das empresas. As decisões são tomadas, elas não são colocadas de forma clara, então a gente não tem transparência, não tem visibilidade. As pessoas não entendem essas decisões, não entendem os seus papéis, que ações elas têm que tomar baseadas nessas decisões, e aí é onde a bagunça, né, começa a acontecer. Então, eu acho que o trabalho remoto é bem legal, porque como você precisa, né, ter essa necessidade de documentar as coisas, de colocar numa wiki, de mandar no Slack, você acaba gerando, né, essa base de conhecimento. Então, seja de um problema que aconteceu e teve um aprendizado, e aí você compartilhou lá no Slack da vida e você já salvou aquilo, né,
né? E já falou, olha, se acontecer de novo eu já sei onde procurar. E, enfim, de tudo que depois você vai guardando pra criar, né, essa base. Que no físico acaba se perdendo, porque as pessoas falam no corredor e depois isso não tá salvo em lugar nenhum. Então é um aprendizado do remoto. É muito mais perecível, né? Isso. Muito mais perecível, né? A informação no dia a dia presencial, fica só no papo. Pra gente ir pra reta final aqui, pra fechar o nosso episódio sobre o trabalho remoto, eu queria que cada um de vocês falasse sobre uma disfunção do trabalho remoto que é interessante os gestores mundo afora aí ficarem atentos se brotar no dia a dia deles. Tem de cabeça? Desafio. Uma disfunção. Eu acho que teve uma pesquisa, eu não vou lembrar qual foi, mas que falava que o principal problema do trabalho remoto que as pessoas reportavam era a questão do isolamento. Então, pessoas que trabalham de forma remota, elas costumam reportar que se sentem isoladas. Então, elas não sentem o clima da empresa, então pensando em equipes que tem gente remota e tem gente na empresa, e elas também acham que as pessoas que estão físicas, elas acabam tendo mais reconhecimento. Uhum. E acabam, às vezes, tendo promoções, etc. E essa pessoa acaba se isolando. Eu acho que pensando naquela pirâmide, né, das 5 disfunções das equipes, tá muito associado também a você entender o objetivo, você se sentir parte desse objetivo. Porque se você não sabe por que tá lá, qual o seu papel, você se isola, né? Então você é só mais uma pessoa que tá entregando atividades aqui. Então, normalmente, eu digo para os gestores que é um ponto de atenção. Se alguém falar para você que está se sentindo isolado, isso é só a ponta do iceberg. Você tem um conjunto de problemas ali, de causas raízes, que você vai ter que explorar e endereçar para você conseguir corrigir essa questão. Então é um ponto de atenção super importante nessa questão do trabalho remoto. Muito bom, eu já vi isso acontecer principalmente em times semipresenciais. Uma pessoa só remota começa a ficar cada vez mais isolada. Muito bom. Andressa, um exemplo para fechar de disfunção que você acha que é essencial o gestor ficar atento, ou as pessoas, né, no geral, ficarem atentas. Eu vou falar 2 pontos. Um não é uma disfunção, é só um adendo em cima do que a Nath falou. Manda. E o outro é a disfunção. O adendo em cima do que a Nath falou, o gestor ele tem que estar particularmente atento aos extrovertidos. Porque num cenário remoto, os extrovertidos vão ficar murchinhos, tadinhos dos bichinhos. Eles precisam da interação com as pessoas para florescer. Eles precisam da interação com as pessoas para se motivar. Então, encontrar formas de fazer com que exista uma troca genuína entre as pessoas sobre assuntos que às vezes não tem a ver com o trabalho, mesmo que seja remoto, é importante para manter a energia dos extrovertidos alta. E a disfunção é a seguinte, que é uma disfunção que sempre preocupa os gestores, que é a seguinte: eu vou estar em casa, certo? Se eu vou estar em casa, o que me impede, por exemplo, de resolver problemas meus pessoais em vez de estar trabalhando? E a primeira coisa que a gente tem que partir da premissa é: a gente não está trabalhando com psicopatas. Sim. Certo? Certo. Então, assim, se a pessoa tá fazendo isso, das duas uma, ou ela precisa muito, ou ela realmente precisa, como, por exemplo, o exemplo que a Nath deu no início, que foi o da criança doente, etc. Ou é porque ela não entendeu como isso impacta o resultado do trabalho. Então, se isso tá acontecendo, provavelmente essa pessoa tá com dificuldade de delimitar o momento trabalho e o momento lazer, ou resolução de problemas pessoais, ou o que quer que seja. E tem pessoas, inclusive, que desenvolveram métodos pra isso, do tipo vestir roupa de trabalho e ter um espaço na casa separado pra isso ajuda muito. Vestido roupa de trabalho, eu particularmente não faço a menor questão, mas o ter um espaço separado faz muita diferença, certo? E enquanto você estiver naquele espaço, você tá focado no trabalho. E o outro ponto é você realmente ter métricas e objetivos e tudo muito claro de como aquele tempo que você dedica à empresa gera resultado e gera impacto no mundo. Uhum. Isso faz com que as pessoas realmente foquem. Muito bom. Eu vou contar que vocês me convenceram que trabalho remoto é o futuro. Aê! Se você quer botar o bode na sala, trabalha remoto é o caminho. Eu espero que a gente tenha conseguido aliviar um pouco o coração dos gestores que estão lidando com isso. Espero que a gente tenha conseguido dar um pouco mais de energia para quem já acredita nisso, um pouco mais de argumento, um pouco mais de motivo, algumas dicas aqui. E é uma pena a gente estar chegando ao fim, mas como a gente se encontra sempre remotamente, é claro que vamos gravar mais episódios aqui com a Andressa, com a Nath. Algum recado final que vocês queiram deixar para as pessoas? Só agradecer o convite
para participar aqui. Muito obrigada. Acho uma oportunidade incrível de poder compartilhar com vocês e aprender com vocês também. E agradecer ao pessoal que tá ouvindo aí, que o pessoal dê feedback e que aproveite o conteúdo e também compartilhe as suas experiências com a gente. Muito bom, muito bom. O meu recado seria: não tenha medo do trabalho remoto. Ele vai gerar aprendizados que você não teria de outra forma. Então, se você quiser trocar experiência, se você quiser se sentir mais seguro, procure a gente nas redes sociais, bota o bode na sala, vamos conversar, mas não tenha medo do trabalho remoto. Porque o trabalho remoto, ele tem muito a agregar, tanto à sua produtividade, quanto ao seu resultado e quanto a você como profissional. Muito bom, muito bom. Eu queria deixar, não como recado final, mas algumas referências além do livro da Nath, né? Livro da Natália Manha, muito, muito bom. A gente vai deixar o link aqui pra galera. Tem uma palestra do Avelar publicada sobre os nossos aprendizados na K21 durante esse tempo, uma palestra que ele fez no Scrum Hill, se eu não me engano, tá no nosso blog. Inclusive, no nosso blog também tem bastante artigo que tá em áudio, pra galera não precisar nem ficar lendo. Bota pra rodar no carro, bota pra rodar em algum lugar aí no fonezinho de ouvido, mas tem bastante material sobre isso e compartilhem, por favor, tanto os podcasts que você ouvem sobre o assunto, materiais e feedbacks são sempre bem-vindos. Obrigado, Andressa, obrigado, Nath. A gente vai chegando a mais um fim do Love the Problem e a gente se vê no próximo. Um abraço, galera. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.